No instante em que a policial caiu de joelhos sobre o calçamento de pedra, o mundo ao redor pareceu congelar. Não era comum ver uma figura de autoridade tão vulnerável, tão exposta. Nem era esperado que o medo transparecesse em um rosto treinado para ocultá-lo. Mas ali estava, nítido e inegável, enquanto o jovem rico ria, ajustava o sapato social e desferia um chute violento nas costelas do cão que jazia ao lado dela. O som que escapou do peito do animal não era um latido nem um ganido. Era um suspiro quebrado, um arquejo de dor que cortava o ar como um grito que ninguém imaginava ouvir. As pessoas ao redor observavam, mãos semi-erguidas, indecisas entre gravar a cena ou fugir. Dois homens de ternos caros seguravam a policial pelos braços, não para prendê-la, mas para contê-la, sorrindo como se aquilo fosse um espetáculo. Ela se debatia, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não chorava por si mesma, mas porque seu parceiro, um cão treinado para proteger e obedecer, estava sendo castigado por fazer exatamente o que lhe for ensinado. Antes mesmo de começarmos, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E me digam nos comentários, de onde vocês estão assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Voltando à cena, o animal tentava se mover, proteger a cabeça com as patas trêmulas, ineficazes contra o chão áspero. Seus olhos permaneciam fixos na policial, com uma lealdade tão profunda que doía só de olhar. O jovem, então, desferiu outro chute, dessa vez mais lento, deliberado, saboreando o poder de saber que ninguém ousaria detê-lo. Afinal, seu sobrenome carregava peso. Seu pai era dono de metade da cidade. As consequências nunca haviam se aplicado a ele. A policial gritou por ajuda, a voz falhando. Implorou para que parassem, lembrou que o cão era um agente oficial, um parceiro juramentado. Mas suas palavras se perderam em meio às risadas. Um dos homens de terno se inclinou e sussurrou algo cruel, algo sobre conhecer o prefeito, sobre como denúncias desapareciam. Foi então que um novo som ecoou, botas pesadas batendo no chão, firmes e controladas, sem pressa, sem pânico. Um ritmo calculado, como se soubessem exatamente para onde ir. O riso cessou de imediato. Até a confiança se quebra quando encontra algo mais forte. Um homem de roupas civis avançou pela multidão, movendo-se com a fluidez de quem corta a água. Olhos serenos, ombros largos, postura que denunciava alguém acostumado ao caos e a dominá-lo. Atrás dele, em disparada, surgiu outra figura, dessa vez em uniforme camuflado. Mas foi o primeiro homem que interrompeu tudo, sem levantar a voz. Afastem-se do cachorro, disse, em um tom baixo, mas firme o suficiente para ser uma ordem. Por uma fração de segundo, o jovem rico hesitou. Não por respeito à lei, mas porque algo em seu instinto reconheceu o perigo antes que seu ego pudesse reagir. Ele bufou, virou-se e provocou. E quem diabos é você? Ergueu o pé novamente, como se quisesse provar que ninguém o controlava. Foi nesse momento que os olhos do desconhecido se estreitaram. Ele já tinha visto aquele olhar antes, em campos de batalha distantes daquela rua impecável. Em homens que acreditavam que o poder os tornava intocáveis. O recém-chegado não se moveu com rapidez exagerada, não gritou, não ameaçou. Simplesmente deu um passo à frente e se colocou entre o pé erguido e o cão ferido. O ar ao redor pareceu mudar, como sempre acontece quando algo definitivo está prestes a ocorrer. A multidão finalmente entendeu que aquela história não era mais sobre dinheiro ou influência, mas sobre limites que nunca deveriam ser ultrapassados. Quando o ex-fuzileiro naval avançou, o jovem rico riu de novo, mais alto, tentando abafar a tensão que apertava a rua. Homens como ele aprendiam que o barulho muitas vezes fazia as pessoas recuarem. Mas aquele homem não se moveu, não piscou, não cedeu um centímetro. Seus olhos permaneceram fixos no agressor, com uma calma que assustava mais do que qualquer fúria. Você não quer fazer isso, disse, em voz baixa. Sua entonação carregava o peso da experiência, daquele tipo adquirido em lugares onde erros custam vidas, não desculpas. Foi então que a confiança do jovem se rachou o suficiente para revelar o medo por baixo. Mesmo que ele o disfarçasse rapidamente com arrogâncias, ombando e invocando o nome do pai como um escudo. Para o ex-fuzileiro, nomes não importavam.
O que valia eram as ações. Antes que o próximo chute fosse desferido, ele agarrou o tornozelo do rapaz no ar e o torceu, não com violência descontrolada, mas com precisão cirúrgica, fazendo-o cair com força sobre as pedras. A dor explodiu em seu rosto, e o riso se transformou instantaneamente em arquejos de espanto entre os espectadores. Os homens de terno avançaram, mas paralisaram quando a segunda figura apareceu. O fuzileiro naval sacou sua arma lateral apenas o suficiente para transmitir a mensagem sem precisar dizer uma palavra. De repente, o equilíbrio de poder se inverteu. Afinal, a tirania só próspera quando ninguém a enfrenta. A policial, ignorando as próprias lesões, arrastou-se até o cão. O animal gemia baixinho, o rabo mal se movendo, sangue visível em seu flanco. Ela sussurrou palavras de conforto entre lágrimas, as mãos trêmulas enquanto apalpava as costelas quebradas. O ex-fuzileiro se ajoelhou ao lado deles, tirou o casaco e pressionou-o suavemente contra os ferimentos do animal. As sirenes se aproximaram rapidamente. Dessa vez, era autoridade de verdade. Quando policiais uniformizados chegaram ao local, a situação se desenrolou depressa. As mãos que antes hesitavam agora estavam erguidas. As imagens já circulavam, pois a verdade se espalha mais rápido quando a coragem abre caminho. O jovem gritava ameaças enquanto as algemas eram colocadas, prometia consequências, advogados, vingança. Mas nada daquilo importava mais. Câmeras não esquecem. E testemunhas não ignoram a crueldade à luz do dia. Quando os paramédicos ergueram o cão na maca, o animal virou a cabeça apenas o suficiente para olhar para sua treinadora. Os olhos estavam cansados, mas cheios de confiança. A policial desabou, agarrando-se ao braço do ex-fuzileiro em um silêncio grato. Não havia palavras grandes o suficiente para expressar o que ele havia feito. Mais tarde, quando a rua esvaziou e as luzes das viaturas se apagaram, o que restou foi o eco de uma lição: alguns limites existem para serem respeitados, não importa quem você seja. E, às vezes, a justiça não vem de fardas ou distintivos, mas de quem decide não desviar o olhar. A justiça, silenciosa e firme, se enraizou ali como uma semente plantada em solo árido. O homem partiu sem esperar aplausos, porque heróis como ele não agem pelo reconhecimento, mas pelo peso do que é certo. Atrás dele, uma policial mantinha seu parceiro respirando, os dedos trêmulos pressionando o ferimento enquanto o sangue teimava em escapar. A cidade inteira absorveu aquela lição como um golpe seco no peito. Não havia como ignorá-la, nem como comprá-la com dinheiro ou influência. E, do outro lado da balança, uma família poderosa descobriu, pela primeira vez, que existiam pessoas no mundo para quem o nome que carregavam não significava nada, apenas as escolhas que faziam. Essa história atravessou fronteiras, ecoou em milhões de vozes e tocou corações que já não acreditavam em redenção. E o seu? Deixe um sinal aqui, compartilhe o que sentiu. Porque histórias como essa merecem ser espalhadas e quem sabe, no meio do caminho, encontrar mais alguém que ainda acredite.